as mãos do oleiro, era minha vida e me faça de novo. Eu quero ser. Senhor Deus e Pai, nós te glorificamos, Senhor, por mais esta quinta-feira, por esse quinto dia de campanha, onde o Senhor é o nosso Deus, o Deus da providência. Nós te agradecemos pelos louvores articulados, por cada vida que está aqui, pela vida do pastor Paulo, da sua família, dessa igreja, Senhor, pelas nossas famílias. Agora nós lhe pedimos, Espírito Santo, fale conosco, em nome de Jesus, e que nós possamos ouvir a tua voz, praticar a tua palavra, glorificar o teu nome, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, a paz do Senhor. Amém. Vocês estão bem? Graças a Deus. Também estou. Graças a Deus. Por mais esta quinta-feira estar aqui, estava com saudade de algumas pessoas, poder revê-los aqui, agradecer a Deus esta noite pela vida mais uma vez do pastor Paulo, sua esposa, pastor Paulo, pai comigo, agradecer a Deus que hoje pode estar comigo, minha esposa, está também o Júlio. Irmãos, eu tenho que contar para vocês, ele chama Júlio e eu fiquei chamando ele de Juliano. É ruim quando você tem um nome e a pessoa te chama por outro nome, né? E ele veio daquele dia comigo e eu vim chamando ele de Juliano. E ele foi comigo e eu fui chamando ele de Juliano. E quando eu cheguei em casa, a esposa falou assim: e o Júlio? Gostou da igreja? Eu falei: quem? Eu falei: não, é Júlio. É, para mim, Juliano. O Júlio está aqui, tá isso. Belíssima, minha esposa. Amados, quantos querem ouvir a palavra de Deus? Eu confesso que eu estava ali, só Deus sabe, pastor, que passa a cabeça de um pregador. Eu estava ali dizendo: Deus, me orienta que caminho eu vou tomar. E daí foi cantado esse corinho aqui, que foi Abel que escreveu antes de Caim matar ele, corinho antigo, não é? Foi numa segunda que Jesus, antes de Caim matar ele, Abel escreveu esse corinho. E eu falei: olha. E daí cantou aquele hino, não importa quem você é, e Deus me levava a uma mensagem que eu acho que eu já preguei aqui há um tempo atrás. Eu disse: Senhor, essa palavra, e Deus disse que Ele quer falar com algumas pessoas aqui hoje. Amém. Eu peço que você abra a sua Bíblia, Evangelho de Lucas, capítulo 6, no versículo 12. Louvado seja Deus. Lucas, capítulo 6, versículo 12. Os que acharam podem dizer amém? Amém. Diz assim: aqueles dias retirou-se para o monte a fim de orar, e passou a noite orando a Deus. Quando amanheceu, chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 dentre eles, os quais deu também o nome de apóstolos: Simão, a quem acrescentou o nome de Pedro, André Salomão, Tiago e João, Filipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelote, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, que na minha versão está que se tornou
ou que veio a ser. Diga comigo, que veio a ser. Então, se ele veio a ser, é porque ele não era. Diga mais uma vez, que veio a ser. O traidor. Amém. Uma campanha como essa, Deus da providência, nós estamos, quinto dia. Eu sentado ali. Em uma quinta-feira como essa, a gente poderia falar de tantas coisas. Eu estava pensando, a gente poderia falar sobre Davi, não é? Sobre Paulo, sobre os milagres de Jesus. Poderíamos falar sobre aquela linda parábola do bom samaritano. Poderíamos falar de Pedro, de João. Mas eu quero falar hoje de um personagem que a gente não gosta. Quer ver? Quem aqui gosta de Judas? Ninguém aqui gosta de Judas. A gente tem uma certa raiva de Judas. A gente tem um certo preconceito. A gente tem uma ideia tão maldosa de Judas que nenhum de nós que estamos aqui temos a pretensão de colocar o nome do filho de Judas. Como chama o seu filho? Judas. Alguém tem a coragem? Eu acho que não. Apesar de que Judas vem de Judá, e Judá significa louvor. O irmão de Jesus se chamava como? Judas. O problema não está no nome. O problema está na pessoa. O problema é que a gente pensa assim, ó. Por mais que eu erre, por mais que eu peque, por mais que eu transgrida, eu estou longe de ser como Judas. Não é isso que a gente pensa? Por mais que eu faça alguma coisa de errada, eu estou longe de ser como Judas. Será que estamos? Então vamos ver então. Mas antes eu quero que você olhe para alguém, dá um sorriso, porque você vai perguntar algo muito pesado e você diga assim para ele: e se você fosse Judas? Jesus vai escolher os seus discípulos. Para isso, ele vai subir no monte orar. E ele passa a noite orando a Deus. Me chama a atenção é que tudo que Jesus vai fazer, ele faz debaixo da oração. Antes de ele multiplicar os pães e peixes, a Bíblia diz que ele levanta os pães e os peixes e agradece. Ele ora. Antes de ele ressuscitar Lázaro, ele levanta a cabeça ao Pai e diz: Pai, graças te dou porque sempre me ouve. Antes de andar por sobre as águas, Jesus passa a noite orando. Por isso ele vem andando por sobre as águas. No jardim do Getsemane, antes de ir para a cruz, ele ora. Na cruz ele orou. Tudo que Jesus vai fazer, ele ora. O seu maior sermão foi pregado no monte. O monte é o seu lugar de oração. Isto nos implica dizer que não tem como ser cristão, não tem como servir a Deus, se não tiver uma vida de oração. É na oração que eu conheço a Deus. Se não oro, não conheço. Como pregar um Deus que não conheço? A nossa geração atual está com um sério problema. A nossa geração atual canta um Deus que não conhece, porque não ora. Só conheço Deus quando oro. Se não oro, não conheço. Como cantar um Deus que não conheço? Uma geração que quer vir ao culto adorar, mas adorar um Deus que não conhece, porque não ora. Se não ora, não conheço. Como adorar um Deus que não conheço? Por isso, que nesta quinta-feira, Jesus começa a nos dizer que Ele não vê a hora que você entra no teu quarto e feche a porta para falar com Ele, porque Jesus está com saudade de ouvir a tua voz. Jesus quer que você fale mais com Ele. Olhe para
para alguém e diga assim: Deus te espera no quarto da oração. Diga para alguém. Se a gente orasse mais, nós brigaríamos menos. Se nós orássemos mais, nós reclamaríamos menos. Se nós orássemos mais, nós murmuraríamos menos. Se nós orássemos mais, nós veríamos mais os milagres de Deus. Quantos aqui vão buscar ao Deus que faz milagres? Ele passa a noite orando a Deus para escolher os seus discípulos. Então diga assim comigo: quem escolhe? É Deus. Irmãos, ainda bem que é Deus que escolhe, porque Deus não nos mandou escolher. Lembra do que disse Jesus? Orai para que o Senhor da seara mande ceifeiros. Por quê? Porque, pastor Mauro, a gente não sabe escolher. Eu escolho pelo que eu vejo. Eu olho a aparência, eu olho o poder aquisitivo, eu escolho por aquilo que me agrada. Deus não. Deus escolhe porque Ele olha dentro do coração do homem. Aquilo que eu não vejo, Deus vê. Aquilo que eu não conheço, Deus conhece. É por isso que ninguém escolhe como Deus, porque Ele olha para o coração do homem. E olha quem Deus escolheu. Jesus desceu para escolher os seus discípulos, que é Deus que escolhe, porque nós não sabemos escolher. E a Bíblia diz que Ele chamou a si o que Ele quis. Então diga assim comigo: Ele chamou o que Ele quis. Se Ele chamou o que Ele quis, é porque tinha gente que Ele não faria. Deus acepção de pessoas para salvar? Não. Para usar, sim. Deus não usa qualquer um. Ele usa apenas quem Ele quer usar. Daí uma irmã me perguntou assim: irmão Lucas, eu não prego, eu não canto, eu só sei ser membro. Eu disse: que coisa boa. Ainda bem que a irmã é membro. Imagina se todo mundo pregasse, cantasse. Eu ia pregar para quem? Os irmãos aqui iam cantar para quem? Sabe o que Deus está dizendo? Deus usa cada um no seu devido lugar, porque o importante não é o que eu faço, mas sim como eu faço. Porque não adianta fazer uma grande coisa com falta de sinceridade. O importante não é o que eu faço, mas como faço. Não importa se aquilo que eu faço seja mínimo, mas se eu faço com sinceridade, Deus recebe, Deus se agrada e Ele recompensa aquele que faz com sinceridade para Ele. E Ele escolheu o que Ele quis. E a Bíblia diz que Ele chamou a si. Estende o braço comigo, se você puder, e diga assim: chamou a si. Mais uma vez, diga: chamou a si. Isso. Ele chamou a si. Ele chamou para ficar com Ele. Ele chamou para aprender com Ele. Não é para vir receber a bênção e ir embora. Não é para vir esperar a vida mudar e ir embora. Não é vir esperar o milagre acontecer e ir embora. Não. É para ficar com Ele. É para aprender com Ele. É para viver com Ele. É para sofrer com Ele. E se preciso for, é para morrer com Ele. Porque quem morre com Ele aqui vai viver com Ele lá. É para ficar com Ele. E quem foi que Jesus chamou? Um pessoalzinho meio atrapalhado. Pense num pessoalzinho atrapalhado. Pensou? Multiplique por 10. Multiplicou? Não deu eles ainda. Os 12. Pensa num pessoalzinho atrapalhado. Era eles. Pescador. A maioria deles. Tinha 2 deles, pastor, que era tão bravo. Pense num pessoal bravo. Eram eles. 2 deles, eles eram tão estressados que Jesus mudou o nome deles. Não, vocês não vão chamar Tiago e João, vocês vão chamar Boanerges, filho dos trovão. Vocês são bravos demais. Eles eram tão bravos que um certo dia Jesus estava passando por Samaria e Jesus não iria ficar em Samaria. E os samaritanos perceberam,
O triste é que tem hora que tem gente que está lá fora percebe mais do que está aqui dentro. Os discípulos não perceberam, os samaritanos perceberam. Jesus não queria ficar em Samaria, mas os discípulos se apressaram, Tiago e João, e fizeram uma cabana para Jesus. E Jesus não ficou lá, os samaritanos não receberam, e eles ficaram bravos. E chegaram para Jesus e disseram: Senhor, os samaritanos não nos receberam? Não. Então o Senhor quer que a gente ore para mandar fogo do céu e matar essa raça? Olha, fé para matar os outros. Engraçado que quando eles estavam na tempestade, ninguém tinha fé para parar a tempestade, porque a gente só tem fé para os nossos desejos egocêntricos. Olha quem Jesus foi escolher. Você me diz, irmão Lucas, por que Jesus escolheu eles? A mesma razão porque ele escolheu você. Por quê? Porque ele é especialista em escolher as coisas loucas para confundir as sábias. Ele escolhe as coisas que não são para confundir as que são. Ele escolhe as coisas fracas e desprezíveis para confundir as fortes. O segredo, pastor, é entender que eu sou a loucura de Deus. Você também é loucura de Deus, irmão. Quem iria apostar em você? Quem iria te escolher? Ele te escolheu, ele apostou, ele te salvou. Será que tem alguém que ainda pode dar glória a ele? Ah, se não fosse Jesus! Olha para alguém e diga: esse é a loucura de Deus. Isso é a loucura de Deus. Será que tem alguém que pode dar um glória ao nome de Jesus? Isso é a loucura de Deus. Ninguém acreditou, Deus acreditou em você. Ninguém confiou, Deus confiou em você. Ninguém olhou, mas Ele olhou para você. E você está aqui porque Ele te salvou. Quem pode levantar a mão e dar um bravo de glória? Ele te escolheu. Ah, se não fosse Jesus. Estão me ouvindo? Diga amém. Amém. Entre eles estava Judas. Então diga assim comigo: Judas é escolha de Deus. É escolha de Deus. Então por que você fica bravo com Judas? Se é escolha de Deus, tem nada a ver com a história. Se Judas é escolha de Deus, Judas vai se ver com Deus. Tem nada a ver com isso. E aquele irmãozinho só dá problema, viu? É escolha de Deus. Aquele irmãozinho lá é para prova. Escolha de Deus, não tem nada a ver com a história. Deus não me mandou separar trigo e joio, porque só Ele sabe quem é e quem não é. Eu escolho errado, eu separo errado. A minha missão não é derrubar quem está de pé. A nossa missão é levantar quem está caído. Judas é escolha de Deus, e na hora certa Ele vai ver quem é e quem não é. Enquanto isso vai dando glória, vai adorando. Judas é escolha de Deus. Olha para alguém e diga assim: para de implicar com Judas, é escolha de Deus. Entre os discípulos de Jesus, o mais inteligente, o mais preparado era Judas. Judas era tão inteligente e tão preparado. Primeiro, porque Judas Iscariotes, filho de Simão Iscariotes, significa Judas não era galileu, Judas era judeu. E Galileu, pastor, eram desprezados, os judeus não. Quer ver? Atos capítulo 2, no dia de Pentecostes, quando o Espírito Santo desce e eles começam a falar em línguas, e alguém diz: tem um povo lá gritando. Alguém diz: não, é Galileu. Deixa. Os judeus não. Judas não era galileu, Judas era judeu. Ele foi por 3 anos e meio tesoureiro de Jesus. Qualificação deveria haver para tal. Judas expulsou o demônio. Na missão dos 70, Judas estava lá.
Lembra quando os discípulos voltam e dizem: Senhor, 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 expulsamos o demônio. Eu fico olhando, Jesus, grande coisa. Eles estão alegres porque expulsou o demônio. Alegrai-vos antes e teu nome escrito no livro da vida. Olha aqui, irmão, eu fico feliz, pastor Mauro, de ser pregador, mas mais importante do que pregar é saber que eu sou salvo. É muito alegre saber que o senhor é pastor, mas mais importante do que ser pastor é ser salvo. Tem gente que é mais importante pregar do que ser salvo, irmão. O importante não é posição, o importante é ter salvação no céu. Mesmo que eu não faça nada, mas que o meu nome esteja escrito no livro da vida, já é motivo de dar glória ao nome de Jesus. Judas estava lá. Judas estava em todas. Nós nos enganamos ao dizer que os amigos de Jesus íntimos eram Pedro, Tiago e João. Eles eram amigos, mas íntimo dos discípulos, que a Bíblia diz que eram íntimos, porque Pedro, Tiago e João estavam nos momentos cruciais com Jesus, mas que a Bíblia diz que era amigo íntimo, íntimo dos discípulos, apenas dois: João. E já eu vou provar na Bíblia que o outro era Judas. A questão é que com o passar do tempo Judas foi se corrompendo. E o problema de Judas é o problema do século atual. Sabe qual é? Judas parou de olhar para Jesus. Começou a olhar apenas aquilo que Jesus pode fazer. Problema: eu não sirvo a Deus por aquilo que Ele me faz. Eu sirvo a Deus por aquilo que Ele já me fez. O que Ele me fez? Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Sabe o que eu acho interessante, pastor? Que tem lugares por aí que, se eu falar que tem um anjo com uma bandeja na mão, o povo explode. Agora eu acabei de falar que Jesus me deu vida e salvação eterna, o pessoal parece que não entende, irmão. Pelo amor de Deus, mais importante do que qualquer bênção é saber que o Filho de Deus desceu, morreu por mim, morreu por ti e nos deu vida e vida eterna. Eu não sirvo a Deus por aquilo que Ele me dá. Eu sirvo a Deus por aquilo que Ele é. E que as nossas palavras sejam como de Abacuque, pastor. Ainda que Deus, a partir de hoje, não dê mais nada para mim, que eu possa dizer, como disse Abacuque: portanto, ainda que a videira, que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, que não haja ovelhas no curral, que não haja gados, que o produto, que não haja mantimento na terra, que não haja mais nada, que não tenha chuva, que o mal sobrevenha, não tem problema. Todavia eu me alegrarei no Senhor e exaltarei no Deus da minha salvação. Quem aqui pode adorar a Deus, independente do que Ele faça ou não faça? Só quem veio para adorar, levante as mãos se você puder e glorifique o nome de Jesus. Tem alguém sentindo a presença dele aqui esta noite? Aleluia! Ele merece ser glorificado. Quem pode adorar a Deus? Olha para alguém e diga assim, mesmo sem motivo: adore a Deus. Diga não por aquilo que Ele faz, por aquilo que Ele é. Mas pastor, alguém diz: mas o que Ele é? O que Ele é maravilhoso. Ele é conselheiro, Ele é Deus forte, Ele é Pai da eternidade, Ele é príncipe da paz, Ele é alfa, Ele é ômega, Ele é princípio, Ele é o fim, Ele é a semente da mulher, Ele é o cordeiro pascual, Ele é a resplandecente estrela da manhã, Ele é o bom pastor, Ele é o grande pastor.
só olha para aquilo que ele pode fazer. Problema. Olha para cá. Capítulo 12 de João. Jesus está na casa de Marta, Maria e Lázaro em Betânia. Estão me ouvindo? Diga amém. Amém. Maria olha para Marta, pastor. É a última vez que Jesus está aqui. Tem que dar alguma coisa para ele. É a última vez que Jesus está aqui. O que eu tenho para dar para ele? Já sei. Porque daqui ele vai para a cruz. O que eu tenho? Já sei que eu tenho um vaso de alabastro. O nosso problema, irmãos, é pensar que o amanhã existe, pastor. Porque se eu não, hoje eu vou amanhã. Se eu não perdoo hoje, eu peço perdão amanhã. Se eu não ofertar hoje, eu oferto amanhã. Se eu não orar hoje, eu oro amanhã. E se o amanhã não existir? E se hoje for o seu último culto? Você trouxe alguma coisa para apresentar para Deus? Oh, glória a Deus. Tem alguma coisa aí que você pode oferecer para Deus? Glória a Deus. Glória a Deus. É o último culto. Ela pega o vaso, pastor, e ela quebra o vaso, porque na presença de Jesus o vaso sempre se quebra. Aleluia. Eu fico pensando que tem gente que chega pensando que é o tal, narizinho empinado. Se o Senhor não fizer um serviço, se o Senhor não realizar, eu não vou mais para o culto. O que está acontecendo? Viu, você é servo, ele é Senhor. Você é barco, ele é o oleiro. Você é criatura, ele é o Criador. Quem faz aqui é ele, quem pode aqui é ele, quem decide aqui é ele. Aqui o vaso se quebra. E digo mais, Jeremias capítulo 18. Você lembra de Jeremias capítulo 18 que o pastor cantou aqui? O vaso na mão do oleiro, daí o vaso se quebra, que é Israel que se quebrou. Então Deus diz: Israel se arrepende, mas Israel não quer se arrepender. Então capítulo 19 de Jeremias, o que aconteceu, pastor? Capítulo 19, Deus fala: Jeremias, pega o vaso e quebra o vaso, porque Israel é igual a esse vaso. Israel é inflexível, Israel é coração duro, e com Deus é assim. Se o vaso não se quebra, Deus se encarrega de quebrar o vaso. Dá uma olhadinha para alguém e fala assim: e aí, você vai se quebrar ou vai querer que Deus quebre o vaso? Pergunta para ele, dá um sorriso e pergunte aí: você vai se quebrar ou vai querer que Deus quebre o vaso? Você vai adorar ou vai querer que Deus quebre o vaso? Você vai glorificar ou vai querer que Deus quebre o vaso? Não espere Deus quebrar o vaso. Quem veio para se quebrar perante o Todo-Poderoso? Ela quebra o vaso. Como ela quer que está me ouvindo, diga amém. Quando ela quebra o vaso, o perfume sai. Porque se o vaso se quebra, pastor, o perfume não sai. Aqui, ó, eu não sei para quem Deus vai me usar agora, mas assim diz a palavra do Senhor para você. Disse: Deus, o que está acontecendo isso comigo? Que situação é essa? Deus está permitindo o sofrimento, porque se o vaso não se quebrar, o perfume não exala. Deus permite o sofrimento para você entender que este sofrimento é o vaso se quebrando, e logo logo as pessoas vão sentir o quê? Vão sentir o cheiro de Cristo na sua vida, vão sentir a manifestação de Deus na sua vida. Levante a mão que eu vou profetizar. Eu estou sentindo uma fragrância suave nesta casa. Eu estou sentindo a presença de Deus. Deus está dizendo: se o vaso se quebrou, é porque a minha glória vai exalar, a minha presença vai encher a casa. Quem pode adorar, recebe a presença dele esta noite. Quebra o laço. Seja Deus. Oh, glória a Deus, Senhor. Estão me ouvindo? Diga amém. Eu tenho que continuar. Escuta. Quando o vaso se quebra, Judas olhou. Judas, você é louca.
Não, você é louca, você só pode ser louca. Você quebrou o vaso. Aí, ó, desperdiçou perfume. Judas é aquele tipo de crente que já não ora, não deixa os outros orar. Já não quebra o vaso, não deixa os outros quebrar. Já não gosta de ir para o culto, não quer deixar os outros ir. Já não lê a Bíblia e não quer deixar os outros ler. Só que eu quero dar um recado para Judas aqui hoje. Judas, querendo ou não, hoje aqui tem um povo que quebra vaso. Hoje aqui tem um povo que ainda na glória. Tem alguém aqui? E João diz, e Judas falou isso, porque era ladrão e roubava o que entrava na bolsa. Um ladrão que expulsa demônios, um ladrão que faz milagre, um ladrão que purifica leprosos. Veja como é fácil ser ladrão e expulsar demônios. Veja como é fácil ser ladrão e fazer milagre. Quem diz que um homem de Deus se mede pelos 3 pulinhos que ele dá? Deu 3 pulinhos é homem de Deus, não. Homem de Deus se conhece pelo caráter, pelo dia a dia. Pode pular à vontade, pastor. Pode plantar bananeira, falar língua estranha. Para entrar no reino do céu só tem um caminho. Qual é? Importa-vos nascer de novo. Tem que nascer de novo. Tem que renunciar ao pecado. Tem que entrar pela porta estreita. Deus está nos ensinando que o importante não é o que eu faço, é o que eu sou. O importante não é pular. O importante é viver com integridade para poder chegar no céu. Tem que nascer de novo, Judas. Glória a Deus. Capítulo 13 de João. Eles vão para a ceia. Capítulo 13. Eles chegam na mesa. O capítulo do amor até o fim. E antes da ceia, Jesus se levanta, tira a roupa de servo, a roupa de mestre, e fica com a roupa de servo. Ele pega uma bacia com água e vai lavar os pés dos discípulos. Aqui, ó, você ia ter coragem de lavar 24 pés? Ah, de pescadores. Você ia ter coragem? Olha para o seu irmão e pergunta, irmão, você ia ter coragem de lavar 24 pés? Não, vamos mudar a pergunta. Pergunta com eles, tem coragem de lavar o pé? Jesus vai lavar o pé dos discípulos. Aqui, ó. Quem aqui já morou em chão de terra? Uma prova, né? Uma luta, né? Você acaba de tomar banho, quando você sai, tem que voltar de novo para lavar os pés. Uma luta, uma prova. Chão na Palestina, naquela época era chão de terra. Por isso, antes de tomar banho, melhor dizendo, antes de dormir, antes de qualquer refeição, mesmo depois que tomasse banho, tinha que lavar os pés. Por isso, Jesus vai lavar os pés dos discípulos, nos ensinando 2 lições. Primeira lição: tenha coragem e aprenda a lavar o pé do próximo. Porque tem gente que quer que os outros lavem os pés deles, mas ele não quer lavar o pé dos outros. Segunda razão é que era chão de terra, então as poeiras iam entrando nos pés, por isso tinha que lavar. Cantares capítulo 5 versículo 3 diz que quando o esposo chega e ele bate na porta, a esposa está dormindo e ela está com preguiça, e ele diz: abre a porta, e ela diz: não posso, porque já lavei os meus pés. Então, como Jesus está lavando os pés dos discípulos, ele está nos dizendo o seguinte: ó, eu sei que vocês já me aceitaram, eu sei que vocês já ouviram a minha palavra,
Mas na caminhada de vocês vão encontrar poeira. Que poeira? As poeirinhas da vida. Qual? A mentirinha, a fofoquinha, o perdão que vocês não liberam, aquela raiva, aquele ódio, e vocês não podem dormir com isso. É por isso que vocês têm que lavar o pé na minha palavra todo dia, para mandar essa poeirinha embora. Tem gente, irmão, que vai tanto tempo que não lava o pé na palavra, que deve estar com um cascão terrível, mas não tem problema. Por quê? Porque o rio de água viva está passando aqui esta noite, e aonde tiver poeira vai ter que ir embora. Eu quero perguntar: quem quer ser lavado por este rio? Levante a mão, quem está sentindo o que eu estou sentindo? Tem uma coisa gostosa aqui. Recebe agora o banho renovador do Espírito Santo. Há um rio de água viva passando. Esta poeira vai ter que ir embora. Só quem está sentindo glorifica. Há um rio de água viva passando. Quem pode adorar, esta poeira vai embora. Jesus está lavando os pés dos discípulos, e ele também lavou o pé de Judas. E ele diz assim: um de vós há de me trair. Aqui, ó, Jesus sabia que Judas ia traí-lo, sim ou não? Sim. E ele lavou o pé de Judas. Eles vão para a ceia. E como eles vão para a ceia, no centro da mesa, quem está? Jesus. Do lado direito, quem está sentado? João. Prova disso é que João encosta a cabeça no ombro de Jesus. Do lado esquerdo, quem está? Judas. Me prova? Prova. Ele colocou a mão no prato, junto com Jesus, para comer o pão. Aí você me diz: por que os dois? Porque os dois eram amigos íntimos de Jesus. Me prova? Provo. O primeiro, João, o apóstolo amado. E por que Judas? Há uma profecia, Salmo 41, verso 9: até o meu amigo íntimo, em quem eu confiava, que comia da mesa comigo, este virou o seu calcanhar contra mim. Quem era? Judas. Ele não era qualquer um. Ele era amigo íntimo de Jesus. Existe traição do inimigo? Não. Só um pouquinho. Jesus se comove e Jesus diz: um de vós há de me trair. Pedro se preocupa e diz: João, pergunta para ele quem é. João coloca a cabeça no ombro de Jesus e diz: mestre, quem é? Aqui, ó, vamos aprender juntos? Olhe para alguém e diga assim, ó: se existe um Judas prestes a te trair, tem um João que diz: conta para mim que nós vamos passar por essa juntos. Diga para ele, diga para ele, diga para ele, diga para ele, diga. Se tem um Judas prestes a te trair, tem um João dizendo: conta para mim que vamos passar por esta juntos. Ei, você perdeu da glória, eu vou dizer de novo. Judas estava prestes a trair Jesus, e João diz: conta para mim, Senhor, conta para mim que a gente vai passar por essa juntos. Eu vim aqui esta noite como um profeta de Deus para te dizer: Deus está levantando João para estar contigo no teu lado. Quem pega esta profecia, Deus vai levantar alguém, pastor Paulo. Você não vai passar por esta sozinho. Deus
O pão, o corpo de Cristo. O que mais não pode tomar na ceia? O vinho, que representa o sangue. E o que mais não pode tomar na ceia? Judas sempre vai estar na ceia. Por quê, Lucas? Porque a ceia foi marcada pela traição. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, verso 23. Na noite em que Jesus foi, sabe o que Paulo está dizendo? Sempre que vocês se reunirem, lá em torno vai estar lá. Calma. Paulo ainda diz assim: examine-se o homem a si mesmo. Sabe o que Paulo está dizendo? Dá uma olhadinha para você. Porque qualquer um de nós pode ser Judas e não está sabendo. Tem gente que toma a ceia pensando que é João e é Judas. Essa é a hora que Deus vai mostrar quem é e quem não é. Esta é a hora que as máscaras vão cair. Esta é a hora que Deus vai separar o santo do profano, o justo do injusto. Você que está indeciso, ouça a voz do Espírito dizendo: sai dessa indecisão, ou é ou não é, ou serve ou não serve, porque Ele vem para buscar a igreja, e meio termo não vai subir. Deus é santo, a igreja é santa, a palavra é santa, e só vai subir o povo santo. E quem aqui é santo e pode levantar a mão para a glória? É só assim que vai subir. Quando eu tomo a ceia de maneira correta, o Espírito me fortalece. Mas quando eu tomo a ceia de maneira errada, o que acontece, pastor? Quando Judas tomou do pão e comeu, naquela mesma hora, Satanás entrou nele. Cuidado, hein? Para não tomar a ceia e sair demorado. Senhor. Não brinca de ser crente. Judas saiu, e vai aparecer o versículo mais triste do Evangelho de João. Quando Judas saiu, a Bíblia diz: e era noite. João não estava querendo nos dizer que estava escuro. Quando João disse que era noite, ele estava querendo dizer que as trevas agarrou Judas. Porque quem sai da mesa de Jesus só encontra trevas. Judas sai. Jesus celebra a ceia, e ele vai para o jardim do Getsemane. Ele ora, e os discípulos só sabem dormir. Ele disse para os seus discípulos: eles não podem vigiar comigo uma hora. Levanta, acabou o tempo. Judas estava vindo aqui, ó. Não queira pregar Jesus para Judas, tá? Por quê? Porque ele conhece Jesus até no escuro. Ó, está escuro, vocês não sabem quem é ele, mas eu sei. E não queira mostrar o caminho de Jesus para Judas. Por quê? Porque até o caminho para encontrar Jesus, Judas já sabe. Quando Judas chega, ele olha para Jesus e ele diz: Rabi, Raboni, que quer dizer mestre. E o beijo. O beijo é o maior símbolo de amor e amizade. Judas transformou no maior símbolo da traição. O nosso maior símbolo de amor e amizade a Deus qual que é? O culto. Você acha que é fácil vir para o culto? Deixar a casa e vir cultuar? Mas quando você cultua de maneira errada, você transforma o culto em traição. Não foi eu que disse, foi o profeta Amós. Amós 4:4.
Vinde a Betel e transgredi. Betel é a igreja. Vinde a Gilgal e multiplicar as transgressões. Já imaginou? Vir para o culto e o culto se tornar pecado? Pois bem, quando você cultua de maneira errada, quando cultua de maneira irreverente, quando cultua com ódio, com mágoa, com raiva, é culto de traidor. Aqui não, mas há lugares que eu vou por aí que eu fico abismado. Como que pode? A gente pregando e gente no Facebook, a gente pregando e alguém vendendo avô, a gente pregando e gente conversando. Não dá mais para entender. O culto está uma irreverência. Deus está cansado desta hipocrisia. É por isso que Paulo disse: quando vocês vierem para cultuar e quando vocês forem levantar a mão, então levante a mão sem ira e sem contenda, porque Deus está procurando verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Deixa eu perguntar: tem alguém aqui? Se tem, levante a mão para adorar. Por um minuto, quem pode adorar a Deus? Está calado aquela choria. Quem pode? Eu vou esperar você adorar. Se tem adorador, levante a mão. Quem está sentindo Ele? Quem está sentindo a presença dEle? Ai, tu que me dá a mão, tu que me calma. Quem veio para adorar, adora. Tem calma. Estão me ouvindo? Diga amém. E eu termino. Se você não der um glória agora, eu prometo que eu saio correndo. Por quê? Porque, pastor, Judas o beijou e o traiu. Ele olha para Judas e diz: amigo, para que viesse? Ei, Jesus. Maravilhoso. Eu vou dizer de novo. Imagine que você tivesse um funcionário como o Judas. O que você ia fazer? Mandar esse camarada embora, some daqui. Jesus não. Judas acabou de traí-lo. Jesus olhou: amigo, para que vieste? Jesus não é irônico, ele estava sendo sincero. Sabe o que ele estava dizendo nas entrelinhas? Amigo, Judas, o que você foi fazer, Judas? Olha o que você fez, mas para mim não tem problema. Para mim você ainda é meu amigo. Se arrepende que eu te quero de volta, Judas. Se arrepende que eu te quero de volta. Levante a mão, diga-me, então, me assume aquela vai. Quando o tempo faz que você não busca Deus, Deus está dizendo: eu te chamo de amigo. Eu te quero de volta. 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 Quem pode adorar? Quem pode adorar? Quem pode adorar? Eu te quero de volta, amigo. Olha para alguém e diga assim: ele ainda te chama de amigo. Olha aqui para mim, ó. Talvez você está pensando: o Lucas deve estar pregando para quem não é crente. Não, é para você que é crente também. É para você que não ora mais. É para você que só vem nos cultos. É só para você que não faz tempo que não sabe o que é falar em línguas, que não sabe o que é chorar. É para você.